Paulo, especificamente quanto a um artigo que eu escrevi sobre coaching, mentoring, counseling, qual a melhor solução para a sua realidade. Falando no site do CRA, eu agradeço sua deixa, eu gostaria de convidar aos administradores de todo o Brasil, os internautas, que acessassem o site do CRA de São Paulo e pegassem o grupo de excelência e entrassem em coaching. Vocês vão ter todas as nossas realizações, perfil, conceitos, regimento interno, tudo que nós realizamos nesses últimos 3 anos. Muito obrigado. Viu? Paulo, só gostaria de fazer um comentário também, em relação ao comentário que a Silvana fez, que o coaching não é terapia, realmente não é. Mas você pode ter uma situação de coaching que você indica o seu cliente para uma terapia. Então, isso também é importante dentro do processo de coaching. É importante porque isso está sendo afirmado por um administrador que também é psicólogo. Obrigado. E eu Você tem algum complementaria, ponto a Paulo. acrescentar? Paulo, acho que os colegas cobriram todos os pontos com muita competência e maestria, eu acho. Márcio, por favor. Eu só complementaria dizendo que coaching não é terapia, mas é terapêutico. Ótimo. Eu só queria colocar uma pergunta à mesa. Existem algumas dificuldades de entendimento do mercado, e até por parte de clientes e por parte de alguns clientes, pessoas físicas e pessoas jurídicas, que confundem coaching com treinamento. Qual a opinião da mesa? Quem quer falar? Então, vamos lá. Treinamento visa a aprendizagem especificamente, né? E o coaching visa o desenvolvimento, né? E ele é amplo, porque ele pode abranger, inclusive, a aprendizagem, mas não só, né? Ele trabalha com fatores cognitivos e fatores emocionais. Ele busca entender o indivíduo como ser integral. O melhor dos mundos seria a gente complementar o processo de treinamento com o processo de coaching, por conta de que o coaching ele vai visar o desenvolvimento amplificando a passagem do processo de treinamento que é ligada à atividade do trabalho, enquanto que o coaching visa a parte comportamental do indivíduo. Paulo, o coaching, ele, diferente do treinamento, ele vai buscar o conteúdo que há dentro do indivíduo, enquanto que no treinamento a atitude do treinando é passiva, ele fica ali e recebe aquele conteúdo. E na minha experiência, por muitas vezes, eu atendi pessoas que diziam, olha, a empresa já proporcionou treinamentos para a pessoa, para fulano, mas não adianta, ele não consegue ser um bom gestor de pessoas. O que está faltando? E é aí que o coaching se torna uma boa intervenção. Acho que, na verdade, somando o que você falou com o que a Silvana disse, na verdade, o coach vai trabalhar as habilidades e atitudes do indivíduo para que ele possa melhor assimilar o treinamento ou o conteúdo do treinamento, quando esse for o caso. Esse aporte teórico, né? Agora, o Paulo... Um instantinho apenas, por favor, que o Emerson tinha pedido a palavra dele. Eu acho que no próprio conceito de coaching do CRA, tem uma palavrinha aqui que eu gosto muito, que é apoiando e instigando, né, o cliente. E eu acho que isso é muito importante. Até não é fácil, né, para a gente ser coach, a gente tem que ficar numa posição em que a gente deve instigar e induzir o indivíduo a fazer reflexões, mesmo que a gente tenha respostas, mesmo que a gente já saiba o desenrolar, a gente tem que fazer instigar é a grande questão. Isso é fundamental no processo, porque esse é o processo de autoconhecimento e autoaprendizagem que o coach pode propiciar às pessoas. Complementaria dizendo que é a busca pela autonomia do coaching. Pronto, é isso aí. Quando você fala coaching, nós estamos falando em cliente. Eu gostaria de apenas reforçar um ponto que me cabe como coordenador. É dizer o seguinte, como vocês podem observar, não digo um consenso, porque não temos profissionais aqui competentíssimos, com uma larga experiência profissional, fundadores do GEC, fundamento comigo, mas tudo isso foi resultado de um amplo trabalho de pesquisa e desenvolvimento que nós tivemos no GEC. Esses debates
discussões através dos plenários, através dos grupos de trabalho, das células, permitiu que nós levássemos ao Departamento de Relações Externas e ao próprio plenário um pensamento único, uniforme, um bloco monolítico com essa relação. E, por outro lado, eu quero reforçar que foi a minha primeira palavra, a minha primeira fase, que é o seguinte: como se trata da primeira experiência no Brasil, através de um órgão oficial, de uma autarquia, em conceituar coaching, mentoring e counseling, que são instrumentos fundamentais ao exercício da atividade do administrador, eu quero deixar bem claro que isto foi através de um profundo e amplo debate entre todos nós, através de uma dinâmica de grupo e extremamente democrática. É por essa razão que vocês observam de forma clara, evidente, que os colegas estão falando a mesma linguagem dentro da sua vivência, dentro da sua experiência e dentro dos seus pontos de vista. Agora vamos passar para a parte relacionada a perguntas e um pouco mais os debates. Nós temos aqui uma pergunta muito interessante da Adriana, da cidade de Santos, São Paulo, que pergunta: qual é a diferença prática entre coaching, mentoring e counseling? Quem gostaria de responder? Eu poderia responder. Então fala, senhora. Pegando o exemplo aqui do Pascoal, com relação a uma atividade que a gente precise trabalhar com a área financeira. Imagine um analista de mercado que tem aí como possibilidade desenvolvimento de competências. Existe aí a possibilidade de um trabalho de coaching para fazer com que o desenvolvimento pessoal e profissional dele seja alcançado. No momento que ele tem a oportunidade de uma sucessão para um cargo superior, existe aí a possibilidade de uma pessoa com base em experiência e maturidade profissional da sua própria empresa ou do mercado para acompanhá-lo em seu desenvolvimento. E aí são diretivas especificamente. Imagine que esse mesmo profissional, esse mesmo analista de mercado tem aí um montante de sua empresa para fazer uma aplicação financeira. Ele precisa de algo específico e pontual. E aí ele vai no mercado para procurar uma pessoa que seja completamente experiente nessa atividade para fazer essa aplicação financeira. Muito obrigado, Silvana. Agora temos uma pergunta da cidade maravilhosa. É pena que a gente não está aqui na praia, não é? Em Ipanema, Copacabana. Mas temos aqui uma pergunta da Vera, do Rio de Janeiro. Ela é corajosa, porque ela, em vez de estar na frente da internet, ela devia estar na praia, né? Mas vamos lá. Ô Vera, você pergunta: apenas administradores podem ser coach? Bom, Pergunta está na mesa. Eu me habilito a responder. Não, Vera, as competências de um coach, o perfil de um coach não depende especificamente do exercício de uma determinada profissão. O perfil do coach é diferenciado, ele tem toda uma formação para isso e depende de uma larga vivência, tanto experiência de vida mesmo, uma bagagem de vida, quanto uma vivência em organizações. Mas ele pode vir das mais diferentes áreas, justamente como nós, ao nos apresentar aqui, mostramos que somos mesmo de áreas diferentes, psicólogos, administradores, advogados, independe da profissão, então. Eu gostaria de passar para o Caracique, porque o Caracique, junto com o Marcos Aguiar, que está aqui, foram responsáveis, que não é assunto de hoje, mas sim para o 2011, desenvolveram o perfil do administrador do exercício da atividade de coaching. Então, eu creio que o Caracique estaria em condições de dar um complemento muito claro sobre esse assunto, que não é assunto totalmente de hoje, mas seria importante esclarecer o nosso colega, a nossa colega do Rio de Janeiro. Pois não. Inclusive, o desenvolvimento do perfil do administrador no exercício da atividade de coaching, que inclusive está publicado já no site, conforme disse o Paulo há pouco, ele especifica as proficiências
as áreas de conhecimento que devem ser minimamente dominadas pelo coach, assim como os atributos e habilidades, as características pessoais que essa pessoa deve ter para o bom exercício dessa atividade. Mas eu gostaria de dizer que uma coisa é fundamental para o bom coach: ele tem que ser imbuído de um profundo gostar de ajudar as pessoas. Ele tem que ter um interesse genuíno em promover o desenvolvimento das pessoas que o procuraram. Essa é a característica mais fundamental de todas. Aqui temos uma pergunta da Aline, estudante de administração da Paraíba. Ela diz: a minha questão é que não ficou claro a diferença entre coach e treinador. Eu vou tomar a liberdade de fazer alguns comentários a esse respeito. O treinador visa, ou seja, o treinamento visa o trabalho, visa a produção. É o indivíduo que recebe algumas habilidades, alguns conhecimentos específicos para o exercício de uma atividade. Numa linha de montagem, na montagem de um equipamento, ao fazer uma parte desse laptop. Isto é, um momentinho, por favor. Isto é treinamento. Quando nós falamos em coaching, nós estamos falando não em treinamento, e sim em desenvolvimento. Se nós pegarmos um iceberg, que é muito conhecido, né, a ponta do iceberg, na realidade, é aquilo que aparece em termos das competências, das habilidades, dos conhecimentos. Agora, o que está submerso abaixo do nível d'água são aquelas habilidades, aqueles conhecimentos, aquelas aptidões que não estão sendo exercitadas. Cabe ao coaching, como também cabe ao trabalho de mentoring e ao trabalho de counseling, trabalhar nisso que está submerso, no sentido de colocar para a superfície e fazer com que essa pessoa tenha uma maior proficiência, uma melhor capacidade profissional, independentemente se ela trabalha na empresa A, na empresa B, na empresa C. Treinamento, às vezes, está focalizado numa empresa A, não tem nada com a empresa B. Então, essa é a grande diferença. Repito, coaching é desenvolvimento. E algum tempo atrás, eu até denominei coaching como o super desenvolvimento. Pascoal. Paulo, eu só gostaria de complementar. Talvez uma confusão que possa existir é em relação à palavra, né? A palavra coach, ela quer dizer treinamento, treinador, né? E isso é muito utilizado, foi muito utilizado e continua sendo utilizado em time de futebol. Só que nós não estamos utilizando a palavra nesse sentido, né? Nós estamos usando desta palavra, que embora, né, muito ligada a treinador, a time de futebol, nós estamos utilizando para o autodesenvolvimento. E gostaria de complementar o seguinte: o coach, o desenvolvimento é feito pelo cliente, né? O coach, ele auxilia, ele mostra caminhos, ele direciona. Agora, quem vai realmente atingir os resultados, as mudanças, é o cliente. Cara, sim. Inclusive, para aqueles que tiverem interesse, a palavra coach, que é uma palavra inglesa, ela se origina do húngaro, da palavra coxi, que significa condutor, aquele que conduz uma charrete, por exemplo. Essa é a origem da palavra, condutor, aquele que mostra um caminho e orienta. Me permite, dentro desse conceito do desenvolvimento, do trabalho de coaching, no meu trabalho específico, durante vários anos, o que eu tenho percebido, por exemplo, eu tenho trabalhado muito a questão de talento, né? Quer dizer, cabe ao coach levantar os talentos que muitas vezes estão submersos, como dizia o Paulo aqui, debaixo do iceberg, e que pode fazer efetivamente toda a diferença. Muitas vezes um treinamento, ele não leva em consideração o talento, né? Eu acho que isso pode fazer toda a diferença. Descobrir, fazer com que o indivíduo descubra os seus talentos e faça a digestão sobre aquilo, né? Sobre os talentos, é um dos trabalhos do coach.